A terra esquecida era muito infértil e poderia ser considerada um deserto do mundo dos magus. Magos que viajaram para lá eram todos fugitivos que foram levados ao desespero no continente central. Claro, Tanasha não foi diferente. Se sua identidade fosse exposta, não era só ela, mas também Leylin, que estaria em apuros. Não, eu tenho sido muito cuidadoso até agora. Eu não deixei nenhuma informação sobre minha aparência ou cheiro, e não usei uma aeronave. Afirmou. Muito bem. Leylin assentiu. Onde estão minhas coisas? Aqui mesmo. Uma grande caixa preta apareceu na mesa com um movimento de mão. Vendo o selo ainda perfeitamente intocado, Leylin deu uma expressão de satisfação. Ele abriu a caixa, na qual havia uma espessa camada de pele branca e macia. Estas eram as penas do abutre do Rei Sangue. Continha a capacidade miraculosa de esconder a aura de uma linhagem e até enganar a Leylin anteriormente. Depois de afastar essas penas brancas, as ondas de energia de muitos tesouros da linhagem se irradiam, surpreendendo Tanasha. Uma montanha de cristais de sangue e muitos ossos estranhos, assim como frutas, rizomas e outros contendo o poder das linhagens, estavam amontoados, como se não tivessem valor monetário. No entanto, no fundo, Tanasha sabia que uma vez que esses itens fossem revelados, isso teria um grande impacto no clã Ouroboros. Cada item ali poderia fazer um Varlock alto ficar louco. Embora ela os tenha trazido de acordo com as ordens de Leylin, também foi por ordem dele que ela não abriu a caixa. Foi só então que ela tomou conhecimento do conteúdo da caixa. Este era obviamente o plano de Leylin. Quando ele adquiriu o saque nas dimensões de bolso, ele já tinha considerado maneiras de levá-los além de Gilbert. Afinal de contas, como a pessoa que havia enviado a informação, ele já sabia há muito tempo sobre a chegada de Gilbert. Como ele não poderia ter se preparado para isso? A habilidade da Morning Star Varlocks em detectar tesouros da linhagem ultrapassou em muitas expectativas de Leylin. Ele não tinha confiança em escondê-los. Por isso, Leylin optou por não trazê-los consigo. Mesmo se Gilbert monitorasse a algibeira espacial e o anel de Leylin, ele só poderia encontrar algumas das coisas que Leylin deixou intencionalmente. O verdadeiro saque foi todo afastado por Tanasha. Com relação a essa configuração, certamente foi uma decisão que Leylin tomou com determinação. Em primeiro lugar, Tanasha não apenas jurou lealdade a ele, mas também permitiu que uma parte de sua fonte espiritual fosse mantida por Leylin. Para um mago, esse tipo de restrição era praticamente fatal. Se Leylin destruísse essa parte de sua fonte espiritual, Tanasha perderia a cabeça, mesmo que não perdesse a vida. Além disso, ele deliberadamente a conquistou anteriormente e concordou em se vingar dela. A missão atribuída era apenas para transportar um item. Leylin tinha alguma confiança nela. Por razões de segurança, ele não apenas lançou um feitiço de vedação na caixa preta, mas também usou as penas do abutre do Rei Sangue como cobertura para ocultar as ondas de energia da linhagem sanguínea dos tesouros. Parecia que o plano tinha sido bem sucedido. Leylin olhou para a pilha de tesouros da linhagem, quase rindo. Entre as muitas ondas de energia da linhagem sanguínea, uma espinha dorsal jazia lá quieta, mas majestosamente como um rei. Isso fez os outros tesouros parecerem menos atraentes. Tanasha olhou para o osso da espinha como se tivesse visto seu inimigo. O que é essa coisa? Evidentemente, a aura da espinha dorsal a deixava desconfortável. Isso era insondável para um magus da fase de cristal. Mesmo sendo apenas os restos de uma criatura, ela tinha o poder de deixá-la tão desconfortável. Quão poderosa poderia ser a criatura viva? Tanasha fixou os olhos em Leylin. Agora, ela começou a achar este jovem mago cada vez mais imprevisível. O dedo de Lamia. Surpreendentemente, Leylin respondeu à pergunta diretamente. Gêmeo da torre, mantenha esses itens em segurança. Leylin pegou a espinha e ordenou que o pequeno elfo azul a seu lado. Sim, meu mestre. O pequeno elfo segurou seu peito e fez uma reverência. Depois disso, um boneco mecânico se aproximou e pegou a caixa preta para ser guardada no tesouro. Tanasha, vem comigo. Eu posso precisar de você mais tarde. Leylin gritou para Tanasha com o rosto abatido.
Subsequentemente, ele trouxe Tanasha até a sala de ligação do quarto antes de parar. Poderosas runas de ligação, runas que isolam a energia, o poder da corrosão, o choro de espíritos vingativos, runas da gravidade. Tanasha olhou para as runas nas paredes enquanto sua expressão escurecia. Com tantos feitiços de encadernação, até mesmo Tanasha, um mago da fase de cristal, teria dificuldades em escapar. Isso levou a uma compreensão ainda mais profunda das capacidades financeiras de Leylin. Você configurou essas ligações rígidas. Você pretende convocar o grande demônio? Tanasha perguntou, com um tom levemente provocativo. Não. Isso só é configurado em caso de emergência. Você sabe que o plano astral está cheio de todos os tipos de criaturas estranhas. Um pouco mais de preparação nunca é demais. O rosto de Leylin carregava um sorriso estranho, mas eu nunca esperei que o primeiro assunto em que seria usado fosse realmente isso. Quando uma luz brilhou de sua mão direita, a espinha dorsal de Lamia na mão de Leylin apareceu imediatamente no centro das amarras. Uma comporta forte feita de vidro reforçado caiu e as muitas runas começaram a piscar. O lábio Lamia estava lá silenciosamente como uma criatura morta. Tanasha prendeu a respiração. Ela sabia que Leylin provavelmente lhe mostraria algo incomum. Gênio da torre, comece operações de primeiro nível das ligações. Seguindo as ordens de Leylin, o círculo de luzes na sala de ligação se acendeu de uma só vez. Um poder invisível levantou o Fingerbone de Lamia. Comece a purificação. De acordo com o comando sem emoção do gênio da torre, duas pequenas nuvens de relâmpago cresceram acima do osso, raios de luz crepitavam enquanto explodiam em direção a ele. Eu sei que você ainda está lá. Não há necessidade do fingimento. Saia! Sob o raio, o dedo branco pareceu não ser afetado. No entanto, Leylin tinha uma cara séria, com uma expressão tão fria quanto o gelo. Depois de alguns minutos, ainda não havia sinal de qualquer anomalia, fazendo com que Leylin suspirasse profundamente. Comece o próximo nível de purificação. Autorização confirmada. Inserindo energia. Ao ouvir a voz do gênio da torre, as duas nuvens originais começaram a se transformar imediatamente. Nuvens escuras e negras subiram de repente acima da área, e o raio adquiriu uma tonalidade vermelha sutil. Parafusos grossos varriam o osso impiedosamente, causando rachaduras estreitas na superfície. Se você continuar fazendo isso, você destruirá o Fingerbone. Tanasha olhou para Leylin, mas sua expressão não parou, indicando que ele não tinha intenção de parar. Sob o raio que havia sido fortalecido dezenas de vezes, o osso começou a vibrar, como se fosse explodir em poeira a qualquer momento. Asterisco ring. Asterisco justamente quando Tanasha achou que o Fingerbone estava prestes a explodir, uma cena estranha apareceu de repente. Um anel de luz verde explodiu violentamente, com um poder tão forte que irradiava as nuvens escuras em um segundo. Asterisco silêncio. Asterisco um toque de luz verde surgiu. Então transformou-se em um fantasma de uma jovem mulher de cabelos verdes, agora se lançando em direção a Leylin. Comparada ao que Leylin tinha visto anteriormente, a imagem da jovem não era apenas mais ilusória, mas seu rosto também se tornará muito mais complexo, com escamas romboidais. Seus olhos eram um mar verde e suas pupilas se tornaram fendas verticais. Quando o fantasma da Lamia varreu seu olhar com suas pupilas, o corpo inteiro de Leylin ficou um pouco lento. Comece a ligar. Desta vez, o gênio da torre respondeu rapidamente e deu uma ordem. Asterisco bang. Asterisco um som alto ecoou quando o fantasma da jovem caiu no vidro claro e reforçado, fazendo as runas piscarem. Logo depois, uma enorme força gravitacional emergiu e prendeu a mulher ao chão. Asterisco caixa. Caixa. Asterisco uma corrente de runas apareceu uma após a outra, ligando o fantasma de Lamia de cabelos verdes. Depois de voltar a seus sentidos, Leylin, que tinha começado a suar frio, não pôde deixar de respirar fundo. Isso foi muito perto. Embora ele tenha tentado superestimar o oponente, a sensação aterrorizante de ter sua mente arrebatada lhe causará um susto de repente. Esse era o controle definitivo que uma linhagem sanguínea alta tinha sobre uma de baixa classificação.
Em face do grande fosso entre as fileiras, todos os esforços foram em vão. Você se atreve a me opor? A grande matriarca não vai deixar você fora, linhagem traidor. A língua verde do fantasma da Lamia bifurcou enquanto ela falava. Desculpa. Eu não tenho o hábito de obedecer a ordens que me farão perder a vida. Embora Leylin tenha se desculpado, ele não mostrou nenhum sinal de remorso em seu rosto. A serpente gigante de Kemoen é uma criatura de nível 4. Precisa obedecer à linhagem sanguínea de Lamia, que é de nível superior. Isto é marcado profundamente em a herança da linhagem e não pode ser mudada. O fantasma da Lamia olhou para Leylin e perguntou como você escapou. Como eu saberia? Leylin balançou as mãos. Na verdade, ele imaginou que poderia ter uma conexão com sua linhagem. Não só a linhagem da serpente gigante Kemoen era extremamente pura, como também havia uma grande possibilidade de que através do AI e purificação do chip, sua linhagem diferiu do original. O que é isso? Tanash olhou para o Lamia com um olhar de curiosidade em seu rosto. O dono do Fingerbone. Apenas uma projeção de um fragmento de memória destruído, despedaçado e indesejado. Leylin falou com desdém. Quando você descobriu? Depois de ver Leylin assim, o Lamia se acalmou. Eu sabia desde o começo, disse Leylin calmamente. Eu não sou alguém que iria sentar e esperar por recompensas. Eu só acredito em conseguir as coisas através dos meus próprios esforços. Vendo como você tomou a iniciativa de vir até mim, não tenho como baixar minha guarda. Francamente falando, Leylin acreditava basicamente que a parte da outra parte estava cansada de ficar no ninho do abutre do Rei Sangue, mas ele não podia acreditar que seria tão chato e desesperador que alguém fosse procurar a morte. Magos antigos tinham forte resistência mental e, além disso, ela era um Varlock extremamente poderoso. Como ela poderia ser intimidada por um longo período de solidão? Talvez sua verdadeira intenção fosse sair, ou aproveitar um corpo corpóreo com a ajuda de Leylin. Um arcano gigante da serpente Kemoen, que é suprimido pela antiga Lamia, foi definitivamente um alvo de primeira linha para tomar o controle.